não adianta fugir do sentimento da raiva. É importante saber que sentir raiva não é errado. Quer entender como você pode lidar melhor com esse sentimento? Vem comigo! Olá, me chamo Julia Carla, sou psicóloga. Nesse vídeo aqui eu vou te falar 3 formas poderosas para você lidar melhor com essa emoção chamada raiva, que é uma emoção muito importante e necessária que a gente não deve evitar ou então achar que é errado sentir raiva. É muito comum ouvir esse discurso por aí. Às vezes os adultos acabam fazendo isso com as crianças, impedindo as crianças de sentir raiva como se fosse errado essa emoção. Então é necessário você se autorizar a sentir raiva, mas a raiva, da mesma forma que ela é importante, ela também é um sentimento perigoso, porque se você não tem um bom controle, uma boa gestão dessa emoção, ela pode causar grandes danos. Então, aprender a lidar com essa emoção é super necessário para ter uma vida emocionalmente saudável. Para fazer uma boa gestão das emoções, você vai precisar da etapa anterior. Qual é? A etapa de identificar. Você consegue saber o nome daquilo que você está sentindo? Então, quando você está se percebendo de algum jeito aí meio estranho, diferente, você consegue dar nome a isso? É muito comum no consultório, quando eu pergunto a algum cliente, algum paciente como ele está se sentindo, a pessoa não consegue dizer o nome, explicar como que ela se sente. Algumas pessoas ficam ali tentando e falam, tô mal, tô com mal-estar, acabam dando o nome de angústia, porque elas não sabem definir muito bem o que elas estão sentindo. Então, para ter uma boa gestão das emoções, você vai precisar discernir se aquilo é tristeza, se é alegria, se é vergonha, se é raiva. Tudo isso vai te ajudar a saber com o que você está lidando. Então, saiba que antes de você controlar, gerenciar as suas emoções, você vai precisar saber com qual emoção você está lidando. Então agora eu vou falar um pouco mais específico sobre a raiva. Já vai deixando aqui o seu like para o YouTube entender que esse vídeo pode ajudar outras pessoas. Então, gente, vamos entender. A raiva é mais do que uma emoção. Ela é uma reação a determinado evento. É como se a raiva ela sequestrasse o nosso autocontrole. É isso que deixa ela tão perigosa se a gente não tem um bom domínio dessa emoção. Não é só na saúde mental que a gente pensa nesse assunto. No direito, por exemplo, eles discutem sobre a raiva e como que a raiva se manifesta no ser humano para gerar certos tipos de comportamento. Eu li um trecho de uma dissertação de mestrado que questionava se a raiva ela poderia ser considerada como um atenuante penal ou não, ou seja, se podiam considerar a raiva de maneira a reduzir a pena ou justificar o comportamento daquela pessoa. É um tema super polêmico, mas é super interessante a gente entender como que a raiva acontece e como que ela aparece nos nossos comportamentos. Então, você está aqui sabendo que não dá para colocar a raiva como vilã das coisas. Ela pode ser uma emoção super interessante quando o assunto é mudança. Tem certas mudanças na nossa vida que são necessárias e podem ser muito positivas que acontecem através da raiva. A raiva ela é uma energia que precisa ser liberada. Então, por isso, ela não deve ser colocada como uma vilã. Ela é uma emoção que precisa ser acolhida e compreendida. Essa pesquisa também considerou que o tempo da raiva é subjetivo. Tem pessoas que podem sentir a raiva por segundos, minutos. Já tem gente na pesquisa que relatou que sente a raiva por mais de 24 horas. Então não há hoje uma conclusão que afirma que a raiva ela é sentida em determinado tempo. Para todo mundo é o mesmo tempo. Ela é subjetiva. Vai depender da pessoa, da situação, da intensidade desse sentimento. Então não tem uma resposta única de quanto tempo que dura o sentimento de raiva. Também tem um dado importante nessa pesquisa, que foi a relação entre intensidade e tempo. E o resultado mostrou que quanto mais intensa a raiva, mais tempo ela leva. E quanto menos intensa, mais rápida essa raiva vai embora, mesmo que aconteça com frequência. Ou seja, a pessoa ela pode ter vários momentos de raiva, mas se for uma raiva de intensidade pequena, é uma raiva que dura pouco, ela vai embora mais rapidamente.
mesmo que aconteça várias vezes. Então, foram ali uns dados que apareceram dessa pesquisa que eu achei muito interessante de trazer aqui para vocês. Agora que você já sabe um pouco de como funciona essa emoção, eu vou te falar 3 formas saudáveis de lidar com a raiva, porque existem formas que não são saudáveis. Então eu não sei aí até agora se você está lidando com a raiva de forma destrutiva, sempre aumentando os problemas, trazendo outros problemas porque você não conseguiu lidar com a raiva de uma forma mais assertiva, mais saudável. Então fica atento a essas 3 formas que podem te ajudar bastante a lidar com esse sentimento. E a primeira dica é: faça uma atividade física de velocidade ou de força. A raiva ela é uma energia que precisa ser liberada. Então, se naquele dia você está com sentimento de raiva, vai ser importante você liberar de alguma forma. E se você tem a oportunidade de fazer isso de forma com atividade física, você vai ver que vai te ajudar bastante a liberar essa energia toda e ainda de forma saudável. Vai te ajudar a lidar com o sentimento e ainda trazer benefícios para o seu corpo e para a sua saúde. Então, aplique essa dica, pense em algo que seja de velocidade e de força para você conseguir extravasar esse sentimento. E a segunda forma saudável de lidar com a raiva é: escreva o que você está sentindo. Essa é uma dica bem importante que você pode fazer em qualquer lugar. Então você vai naquele momento escrever tudo que você está sentindo. Se puder, coloque uma música também enquanto você faz isso. Pegue um papel, pegue uma caneta e escreva aquilo que você está sentindo. Coloque no papel aquela emoção. Não se preocupe de sua letra ficar feia. Coloque aquela energia no papel e aquele conteúdo também. Coloque ali aquela situação que te deixou com raiva. Externalize de alguma forma, que isso também vai te ajudar bastante a extravasar, a elaborar melhor o que você está sentindo. Você vai estar colocando para o papel e isso vai trazer maior organização às suas emoções. Tem momentos que a nossa emoção fica tão intensa e confusa dentro da nossa cabeça. Então é nessa hora que a gente escreve e começa a tornar tudo mais claro e a gente lida muito melhor com aquilo que a gente tem clareza. Então anote aí essa dica e nos momentos de raiva escreva mesmo. Faça ali do papel, a caneta, ótimos recursos para te ajudar naquele momento. E a terceira forma saudável de lidar com a raiva é uma forma que eu considero muito eficaz e eu vejo o resultado disso até em alguns pacientes que eu acompanho, que é o exercício de respiração com o questionamento. Eu já falei aqui no canal em outros vídeos sobre a importância do exercício de respiração, tanto para estresse e para ansiedade. Mas esse que eu vou te ensinar agora é um exercício de respiração com o questionamento. Esse vai te ajudar muito a evitar principalmente um momento explosivo que você está com aquela raiva, com um sentimento de destruição e você está à beira de causar novos problemas por causa disso. Você precisa anotar essa dica e aplicar na sua vida. Esse exercício de respiração é aquele básico que a gente já usa para a ansiedade. Então, a diferença é que você vai fazer questionamento ao mesmo tempo. Funciona assim: você vai respirar profundamente enquanto você se faz 3 perguntas. Enquanto você respira profundamente, prende o ar por 1 ou 2 segundos e solta lentamente, você vai se perguntar: essa raiva é legítima? Ou seja, será que tem motivo? É uma raiva justa? Tem algo aí que aconteceu que justifique essa raiva? Essa é a primeira pergunta. Então, se faça essa pergunta enquanto você faz a técnica de respiração. A segunda pergunta é: essa raiva é excessiva? Você vai precisar se perguntar isso. Essa é uma pergunta que vai devolver a você o autocontrole. Então, quando você se pergunta: essa raiva que eu estou sentindo, ela é excessiva? Você está resgatando o seu autocontrole para trazer proporção, equilíbrio às suas emoções. Então comece a se perguntar, isso vai ser muito eficaz. E a terceira pergunta é: essa raiva é útil?
Essa pergunta também é super importante, você vai fazer enquanto faz ali o exercício de respiração. Se perguntar se essa raiva é útil, vai te trazer clareza para aquele sentimento. Você vai perceber que você não precisa mais alimentar aquilo que não é útil para a sua vida, aquilo que não te faz bem, aquilo que vai trazer mal-estar e gerar problema. Então, se essa raiva não está sendo útil para nada, só está trazendo problemas, você vai entender que você precisa abandoná-la, eliminar, extravasar e escolher não se sentir mais daquela maneira. Então, é muito importante. Essa última técnica, ela é bem necessária para te ajudar. E é uma técnica que você pode aplicar em qualquer lugar. Nem sempre a gente consegue sair do lugar que a gente está para fazer uma atividade física e extravasar a raiva. Como eu falei na primeira dica. Quando a gente consegue, isso é ótimo. Mas se você estiver em um lugar que não dá para fazer isso, aplica essa terceira forma que eu te falei, que você vai sentir essa diferença, vai te dar muito mais condição de lidar com aquilo que você está sentindo. Então, se você tem dificuldade de lidar com a raiva ou com alguma outra emoção, coloca aqui nos comentários se você gostaria que eu fizesse um vídeo falando sobre outra emoção. Será que você quer aprender mais a lidar com a vergonha ou com o sentimento de tristeza? Me fala aqui nos comentários que eu posso também produzir um outro conteúdo sobre o tema que você sugerir. Então eu quero te encorajar a incluir essas 3 formas saudáveis de lidar com a raiva na sua vida, para você não mais sabotar a si mesmo nem as suas relações por causa da raiva, achando que ela é o sentimento destruidor. Então, comece a praticar e ter uma vida muito mais saudável com as suas emoções, tá bom? Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Se inscreva nesse canal para você ter acesso aos conteúdos que saem toda semana. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e a gente se vê no próximo vídeo.